Boa noite, agora em alto bom som. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença, óbvio, de vocês aqui hoje. É uma ocasião especial, não só por fazer parte novamente aqui do Sempre um Papo, aqui mesmo em Belo Horizonte, onde eu tive a felicidade de lançar meu último livro, há 2 anos no Artmove, no próprio Sempre um Papo, na Casa Fiat de Cultura, uma empresa com quem eu tive a felicidade de trabalhar e realizar alguns dos projetos mais criativos da minha carreira como curadora, enfim, de modo que, sem muitas delongas, é quase que um pleonasmo, mas aqui eu já me sinto um pouco em casa. E, em terceiro lugar, por dividir a mesa com um grande amigo, com quem até já perdi trens, que é o Éder Santos. E, enfim, acho que não é exatamente por esses motivos que vocês vieram aqui para ouvir esse tipo de história. Enfim, eu vou tentar ser o mais abrangente e breve possível, tentando situar alguns projetos que eu venho realizando nos últimos 3 anos, tanto na criação com redes fixas, quanto com redes móveis que, enfim, têm concentrado a maior parte dos meus esforços. Por redes móveis, eu estou entendendo não só celulares, mas quaisquer tipo de dispositivos portáteis. Me interessaria aqui discutir, portanto, alguns meandros de processos de criação com imagens em sistemas que são entrópicos, algorítmicos e generativos. Por entrópicos, entendo aqui a nossa própria contemporaneidade, as suas linhas de fuga e de congestionamento, e, por algorítmicos e generativos, os próprios processos tecnológicos com os quais eu venho trabalhando e que talvez fiquem mais claros ao longo da exposição. É um pouco constrangedor, para não dizer muito constrangedor, fazer uma palestra que pretenda discutir arte e tecnologia num espaço em que uma exposição do porte, como a que está aqui fora, nos espreita. Enfim, nós tendemos a pensar as relações entre arte e tecnologia, talvez muito condicionadas a retóricas de marketing e, portanto, associá-las diretamente a tudo aquilo que seja conectável via tomada ou que, de alguma maneira, lide com redes agora sem fio. Mas o fato é que a relação entre arte e tecnologia, ela existe, no mínimo, desde a Renascença, ou seja, não que só a partir da Renascença a arte comece a usar a tecnologia, mas sim porque, a partir da Renascença, a tecnologia passou a ser problematizada no campo da arte e se tornar uma das questões, uma das variáveis pelas quais a arte se realiza. Eu não pretenderia, óbvio, até por ser covardia, colocar em plano hierárquico a tecnologia que é usada em obras como essas esculturas maravilhosas do Amílcar de Castro, que estão reunidas aqui a poucos metros, mas colocar, de uma certa forma, que a relação da arte com a tecnologia é, de fato, em última instância, uma problematização dos meios e uma problematização que, em geral, vem acompanhada de algumas questões que são tratadas com maior ou menor rigor pelos artistas e criadores ao longo dos seus processos de desenvolvimento. No meu modesto caso, eu colocaria como palavras-chave das
obras que eu venho realizando ao longo dos últimos anos, a reflexão sobre a transformação da imagem como um campo de interface, não só aquilo que se vê, mas aquilo a partir do qual se processa o conhecimento e a relação da obra com o autor e com o seu público receptor, que passa a ser também um coautor desse processo. A pesquisa na área das experiências, com o cinema interativo, não necessariamente aquilo que vem sendo empacotado aí na nova onda da TV digital, até porque a TV, quando se tornar digital, não será mais televisão, né? Será outra coisa, mas sim pensar nessa experiência de cinematicidade compartilhada ou imersiva, ou daquela que o observador passa a fazer parte da imagem que ele contempla, né? É um cinema quase que transforma nós mesmos em operadores não só das câmeras, mas dos nossos desempenhos, né? Nós passamos a ser participantes dessa grande tela, e de uma tela que vem se espalhando e também se diluindo. Colocaria também como uma outra questão que vem acompanhando aí essas obras, que eu pretendo aqui apresentar de forma bastante breve, até para que nós tenhamos algum tempo para conversar depois, o contexto de entropia, mobilidade, nomadismo em que nós nos movemos hoje no nosso cotidiano. E uma busca das possibilidades de criação de espaços ou de vivenciamento de espaços imaginários que são possíveis porque são também, de certa forma, intangíveis. Eu vou começar essa apresentação de uma forma pouco didática. Eu não gostaria, apesar de eu mesma ter criado aqui a armadilha, que os projetos fossem entendidos como exclusivamente relações com uma questão em particular. Eu procurei selecionar projetos e algumas dessas linhas de força mestras que eu apresentei anteriormente, que com maior pressão ou maior contundência dialogassem com uma dessas questões, mas elas não são estanques, e óbvio que até talvez na leitura de vocês as coisas poderiam ser rearranjadas e trabalhadas de outra maneira. Eu vou começar por um projeto que eu tenho um carinho bastante especial, que é o CODAP. Foi um projeto que eu fiz em 2004, e desde o dia em que ele estreou, que foi dia 18 de setembro de 2004, até hoje ele não passou um dia sem estar exposto em algum lugar do mundo. Ele é um projeto que me vence, até porque, frente às novas condições e possibilidades de criação com dispositivos móveis, com programação em JavaScript, enfim, N outras ordens de relações que não nos dizem muito respeito aqui, ele resiste a essas questões, talvez porque ele seja um diálogo com um dos maiores cineastas da nossa história, e essa questão eu não abro discussão, né, que é o Antonioni, falecido recentemente, num filme que é considerado um Antonioni menor, que é o Blow Up, mas que pode ser considerado também, talvez, o discurso sobre imagem mais profundo já realizado por alguém. O discurso mais bem escrito, porque é um discurso sobre as relações entre o visível e o invisível, o lugar da imagem e o lugar da técnica.
para não estragar a surpresa daqueles que, em geral, enfim, vão a uma locadora logo depois de uma palestra minha que toca nesse assunto. O Blow Up, para quem não viu o filme, é uma história que conta um acidente com um fotógrafo que vai realizar alguns testes e experimentos num parque e, quando volta ao seu laboratório, naquela época ainda as imagens, as fotos eram de fato reveladas, né? Sofriam um processo de revelação, eram colocadas em bacias químicas, com luzes especiais, enfim. Esse fotógrafo, ao voltar para seu laboratório e começar a desenvolver, né, o trabalho realizado, tem a impressão que retratou um crime. Ele estava, nesse dia, fotografando no parque, aparece um casal e, enfim, ele tira algumas fotos do casal. A mocinha do casal é a Vanessa Redgrave, num dos momentos mais estupendos da carreira, e ela fica muito brava. E ele tem a impressão que, enfim, ela ficou muito brava porque ele invadiu a sua privacidade. Ao voltar para o laboratório e revelar os filmes, ele tem a impressão que atrás do casal tem um corpo. E começa a ampliar essas fotos para conseguir, de fato, encontrar o suposto crime que ele havia acidentalmente testemunhado. O que acontece é que, quanto mais ele amplia a foto, mais a foto se revela na sua natureza mais banal e mais distante da imagem. Uma foto química, quando é ampliada, ela, ao ser repetida e sucessivamente recortada e maximizada, ela vai revelar do que a fotografia é feita, grão de prata sobre o papel. É mais ou menos o que acontece quando você começa a ampliar demais uma fotografia no computador, ela vai chegar até o limite daquilo que já não é mais a imagem, e sim a base técnica dela. E, nesse momento, o Antonioni acaba nos colocando um grande paradoxo. Existe, ou um grande enigma. Essa dinâmica entre o visível e o invisível, ela é pautada por uma compreensão entre o lugar da imagem e o lugar da técnica. Esse filme me chamou muito a atenção. No momento, eu tenho toda uma trajetória muito concentrada em texto, em poesia visual, e foi meu primeiro enfrentamento no campo das imagens. E a grande questão que me acompanhava nessa época era o fato da imagem ser digital e, portanto, ser uma imagem alheia à natureza. Ou seja, quando nós falamos de fotos químicas, nós estamos falando de fotos que sofrem uma reação em relação a processos que estão no campo da natureza. A própria ideia de fotografia, ela implica essa relação de uma inscrição da luz sobre uma superfície. Em algum momento, a luz, de fato, imprime algo sobre uma superfície que é a película. No caso das imagens digitais, isso não ocorre. As câmeras mimetizam ainda as câmeras fotográficas químicas, mas o fato é que elas não precisariam ser dessa maneira, porque não há impressão da luz sobre uma superfície. O que há é um sensor transcodificando aqueles inputs em uma codificação que é lida sistematicamente pelo computador ou pela própria câmera num primeiro momento, que, nesse caso, é um computador também. E me intrigava pensar, no momento em que a fotografia deixa de ser fotografia e passa a ser produzida por processos de codificação, de que maneira isso alteraria as nossas maneiras de visualizar, perceber e criar sentido. Foi
um pouco a partir dessas grandes questões que o projeto CODAP nasceu, e eu tentei acompanhar o mesmo processo realizado pelo fotógrafo do filme do Antonioni, que, para quem viu o filme, lembra que ele é um fotógrafo extremamente estereotipado. Hoje em dia ele poderia estar em qualquer São Paulo Fashion Week. É um fotógrafo bastante medíocre em termos, enquanto leitor de imagens, né? Um fotógrafo muito voltado ao fast food, né? Da produção de imagem, consumo de imagens, e não necessariamente aquilo que o Antonioni considerava imagens, e é por isso que ele recai nessa armadilha de achar que ele ia encontrar um crime tratando a imagem como um fator meramente indiciário e acaba encontrando apenas a base técnica. Eu queria fazer o mesmo procedimento, dar um zoom nas imagens digitais, sem recair naquela banalidade de abrir o código da imagem, que acontece quando, que é um processo muito semelhante que acontece com qualquer um de nós quando abre um arquivo e não tem um programa compatível paralelo. Assim, vem um anexo no e-mail, você não tem o programa e vem aquele monte de linhas de comando. Eu queria um pouco fugir dessa retórica que seria fazer de mim um eco daquele fotógrafo. E acabei partindo do pressuposto dessa distância entre a fotografia clássica ou química, como uma fotografia que se relaciona com a luz, com a natureza, para uma fotografia que já não era mais fotografia, uma imagem matematizada, que compreendia a cor a partir de alguns parâmetros, e não a mais a partir de sensibilidade luminosa. Vocês, com menor ou maior intimidade com o computador, sabem que o computador não enxerga. Né? Sim, há toda uma pesquisa hoje em dia voltada para sistemas de visualização computadorizada, mas, na prática, esses nossos computadores domésticos, eles não enxergam nada. Para entenderem que há uma informação que diga este campo é branco, eles possuem um conjunto de números que podem ser o sistema hexadecimal, que é o que mais se usa na internet, o sistema RGB, que ainda é herdeiro da tradição televisiva e que é o mais simples porque tem 256 cores e, na mediocridade do computador, ainda tem 255, roubam uma. Né? O computador é muito precário ainda como instrumento de visualização. E essa escala de 0 a 255, ela designa que branco é 0, 0, 0, onde tem 0 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul, e que preto é 255, 255, 255, substituindo 255 de vermelho, 255 de azul e 255 de verde. A partir dessas informações, eu trabalhei com uma linguagem de programação que vem sendo desenvolvida exclusivamente para se trabalhar com imagem, que se chama Processing, que é um projeto em aberto, enfim, muito semelhante a JavaScript, e foi possível, então, criar algumas instruções para a captura de imagens, fazendo que a imagem, ao ser capturada e enviada pelo computador, o computador lesse cada um desses pontos de cor que tem, para serem uma cor para o computador, um parâmetro numérico associado, que isso fosse lido como uma informação de medida de altura. Por isso que os campos brancos estão altos e os mais escuros são mais baixos. Essa, para quem viu o filme do Blow Up, é a foto clássica do filme, que Blow Up em inglês quer dizer ampliação, e em português foi traduzido como Depois daquele Beijo, que é um título bastante estúpido, mas é exatamente depois daquele beijo que a Vanessa Redgrave fica com essa cara de assustada. E eu reproduzi, então, esse processo, dando condições para que, em recintos expositivos, as pessoas capturassem fotos com o seu celular, enviassem para telões, e as fotos, ao serem enviadas para os telões, eram processadas por essa rotina algorítmica que lê cada informação de cor da imagem digital como uma medida de altura. Foi acrescentado
a essa dinâmica. Sabem que o computador, além de ser precário, é cartesiano, portanto, ele funciona em 3 eixos, x, y, z, o que permitia criar esse campo falsamente tridimensional aonde as imagens navegam. O interessante é que as pessoas tiravam as fotos, manipulavam as fotos no local e podiam navegar não só na sua imagem, como na dos outros. Eu vou passar um vídeo bem curtinho, que talvez dê um pouco mais de noção. Eu peço já perdão por estar... Tem pouquíssimas informações em inglês, mas é que ele foi feito para uma outra ocasião. Esse primeiro confronto com imagem acabou me levando para um outro projeto que foi desenvolvido ao longo de 2 anos, que foi de vez em quando, começou como de vez em sempre, numa segunda etapa virou de vez em quando, de vez em nunca, e acabou como de vez em quando. E cada uma dessas etapas já tinha tensões diferentes. Num primeiro momento, eu lidei muito com diferença e repetição. Num segundo momento, com a fragmentação excessiva que leva à perda e à incapacidade de recobrar um momento passado, e num terceiro momento menos extremo, com esses gaps entre memória e esquecimento. O projeto começou com os primeiros celulares capazes de processar vídeo em 2005. Hoje em dia isso já é um acontecimento banal, mas na época isso era... É curioso como nessa área tudo é uma coisa assim, isso foi em 2005, é tão antigo. E é verdade, porque a tecnologia não, mas as técnicas têm uma capacidade incrível de serem descartáveis, né? E volta uma questão do Antonioni. As tecnologias ficam porque elas são formas de pensar o mundo, mas as técnicas vão. E dialogava um pouco com
explosão de câmeras no cotidiano, que eu imagino que aqui pelo menos 90% das pessoas estão com câmeras no bolso, e que levam a essa síndrome onde todo mundo está sempre gravando tudo, e a vida começa a parecer um filme que é visto e vivenciado entre telas e janelas, mas que ele se processa, se deleta e se apaga antes mesmo de ter chegado ao final. E essa trilogia fazia um processo semelhante, de novo, trabalhando com uma rotina algorítmica. Os vídeos eram captados em recintos expositivos, enviados ao telão, e nos telões, esse algoritmo, o que ele fazia era desconstruir os links entre os frames do vídeo, permitindo que, ao passar o mouse, os quadros dos filmes passassem a seguir os movimentos das pessoas. Numa segunda etapa, eu adicionei cores a esse processo. Então, com cada tecla do teclado manipulada pelas pessoas que ou gravavam vídeos ou que estavam nos locais, acrescentavam filtros luminosos, de modo que aquilo que se via na tela já não era mais aquilo que havia sido produzido como filme. E, numa terceira etapa, já ao mesmo tempo que eu estava começando um projeto relativamente suicida, em que eu gravava com o celular enquanto dirigia em São Paulo. Eu sou uma péssima motorista, de modo que assim, era suicida, mas não muito mais do que já quando eu estou sem estar gravando e dirigindo, mas que foram desembocar num outro trabalho que depois vai encerrar essa apresentação, e que aonde as pessoas não manipulavam imagens gravadas no local, que eram atualizadas constantemente, mas manipulavam apenas imagens feitas por mim, o que dava um privilégio de criar um certo palimpsesto de imagens, porque cada envio de vídeo apaga a memória do anterior. E, nesse caso, como nenhum vídeo era enviado, todas essas formas de manuseio do público acabavam se sedimentando na tela e iam criando processos cada vez mais complexos. Eu vou passar só um trechinho do vídeo. Coisa curiosa, que vocês vão reparar nos vídeos, e não é truque, não é edição, é que as pessoas ficam muito felizes, você vê a felicidade das pessoas manipulando as imagens enquanto elas estão no local. Provoca uma estranha relação de intimidade com aquilo que está na tela. Dá para ver bem a hora que a imagem chega e ela começa a ser manipulada, como esse movimento acontece. Sempre quando explica um pouco complicado, e vendo é um pouco óbvio.
esqueci de falar, aparece bem no vídeo, todos esses projetos são baseados em Bluetooth, ou seja, eles não exigem nenhum outro tipo de conexão, a não ser aquela que já é mais básica e embutida pelo celular, no próprio celular. Eu não vou passar esse vídeo inteiro, eu vou só até a primeira edição da última parte da trilogia, até porque senão nosso tempo vai acabar antes de eu encerrar propriamente, mas acho que dá para perceber o quanto, primeiro, a introdução de cor modifica completamente o parâmetro que era no início de diferença e repetição, e que nessa última etapa cria-se intermitência já mais entre memória e esquecimento, que já é da última fase, e a ultimíssima foi feita no ano passado, em outubro, quando eu juntei as 3 partes da trilogia numa peça só, em função da aquisição por um museu de arte e tecnologia, que é o ZKM, na Alemanha, da onde esse projeto agora faz parte. Eu vou interromper, já adiantando que nesse caso aqui o único crédito, além dos que já passaram, é da música, que é do Maurício Takara. Depois, se sobrar tempo no final, a gente passa mais um trechinho. Para encerrar, enfim, essas já são imagens do Projeto Suicida, que redundou num DVD no Festivalorscapes. Essas foram começaram como Suicidas, gravadas dentro do meu carro, com celulares pré-históricos hoje, que eram os Nokia 3650, que eram celulares sensacionais, porque eles gravavam a 12 frames por segundo, eles não conseguiam gravar mais do que 10 segundos de vídeo, e ainda, como as lentes eram acrílicas e não lentes mesmo, quando eu baixava para o computador, as coisas apareciam céu. É sensacional esse celular, eu adoro. As cores aparecem céu, cor de beterraba, enfim, coisas inéditas, uma cumplicidade entre a máquina e o criador, assim, inexplicável acontece. E eu comecei, e ainda tinha mais o fator que os programas de vídeo editam a 30 frames por segundo e eu captava a 12. O que aconteceu ao longo desse processo foram os primeiros vídeos que eu editei, era que, ao contrário do que acontece em geral com quem trabalha com película e passa para digital e que reclama que no processo de renderização se suprimem frames, né? Na verdade, renderizar é suprimir informações desnecessárias. No meu caso, criavam-se informações que não estavam no quadro. Tinha que criar, o computador gerava quadros intermediários porque não batia uma velocidade com a outra, e eu comecei a explorar isso no campo da própria produção do vídeo, que é outra variável que me interessa muito, essa relativização entre o que é high-tech e low-tech. Eu acho que essa é uma das questões mais bestas de hoje em dia. Ela cada vez faz menos sentido. Você, hoje em dia, trabalha com diferentes resoluções, e a capacidade de criação, de fato, é você desafiar essas resoluções e criar parâmetros estéticos. Assim, não tem a melhor câmera. Tem a câmera que, enfim, dialoga com uma determinada estética, que diz respeito a uma determinada definição, o que não implica que isso não possa ser feito em outras. E nesse projeto, o que aconteceu de interessante é que eu comecei nessa mecânica suicida dentro do carro, e era uma época que eu estava viajando muito, e comecei a explorar essa questão do nomadismo, pensando que o nomadismo é, de fato, uma coisa que o Guattari já dizia nos anos 80, quando escreveu Osmose, dizendo que o nomadismo era, na prática, a nossa consciência de que a gente não pode sair do lugar. E é mais ou menos o que acontece, né? Assim, você
usa o celular para dizer que você não vai chegar, que você está preso no trânsito, que você ainda está em tal lugar. E, enfim, eu acabei viajando muito, eu acabei trabalhando em várias cidades e tentando aí fazer retratos dessas cidades a partir de um meio de transporte, que não deixa de ser um meio de comunicação, que fosse aquele que mais dialogasse com aquela cidade. Então, aqui, existem imagens de barco feitas na Grécia, essas são de táxi feitas em Nova York, essas são de trem em Berlim, e essas são de van, numa época que, em função desse projeto com a Fiat, eu vinha constantemente para Belo Horizonte, peguei toda a reforma, a mudança de Confins e toda a reorganização viária. Então, hoje ele até virou um quase documentário sobre esses últimos anos, né? Agora, então, para encerrar, e depois, se a gente tiver tempo, a gente vê coisas que eu estou fazendo mais agora, Second Life e outros tipos de paisagens aí imaginárias. Eu vou passar só o primeiro dessa série de vídeos, que foi o Fastlowscape, e a gente encerra essa primeira etapa. Está lotado. Gente, eu vou parar por aqui e a gente, enfim, nas perguntas passa para coisas mais próximas, mas acho que o grosso, o que sustentava os pilares aí já estão apresentados. Agradeço a paciência e me desculpe aí por extrapolar o tempo. Boa noite. Meu nome é Ader Santos, sou aqui de Belo Horizonte. Então, vamos começar a falar de tecnologia. A minha geração, eu estou vendo que deve ter mais gente aí, talvez da minha geração, a gente passou por todas as mudanças. Eu lembro de ver válvula, né, de ver rádio, a válvula, de ter TV só preto e branco, não tinha ainda TV colorida, tinha disco, tinha lado B, né, como hoje em dia eu falo. A outra coisa, né, que você sabe que pela psicanálise a gente só tem 2 roteiros.
Então, se eu falar coisa aqui que eu já falei antes, é porque eu estou repetindo o mesmo roteiro. A gente não tem muita diferença, não. Tudo é repetição mesmo. Bom, então essa história da tecnologia, para mim, eu via muito televisão e fazia desenho e não sabia que um dia eu ia trabalhar com imagem, acabei trabalhando com imagem. E uma das coisas que eu acho que acontece com a tecnologia é que a gente tem muito medo da tecnologia e a maneira que a gente usa e trata a tecnologia no Brasil, bem no Brasil, é muito diferente da maneira que as pessoas tratam a tecnologia e usam lá fora, né? Eu acho que a gente não tem intimidade com a tecnologia. Vocês veem que a Gisele, ela usa mesmo tecnologia, mas ela não conseguiu tirar a tarjinha da imagem aqui. O computador Antes da palestra eu consegui, mas na hora ela não conseguiu. Então, a tecnologia realmente ela avacalha com a gente, né? Eu acho que a gente não dorme mais. Eu não durmo mais. Eu não acredito mais que o dia tem 24 horas, porque o e-mail, o computador e todas essas coisas não deixam a gente dormir mais. A gente dorme 3, 4 horas por noite, né? Então, a tecnologia está mudando a saúde da gente e a memória da gente, que acho que é a coisa principal que a tecnologia está fazendo. Ela está deixando a gente sem memória. Então, a gente não sabe mais o que é uma imagem boa, por exemplo. Porque as imagens de telefone celular já estão tão ruins que a gente já está gostando mesmo dessa imagem ruim. E a gente lembrava que existia o Antonioni, que fazia aquela imagem maravilhosa, né? Quando você via um filme em 70 milímetros, você babava em ver aquela imagem maravilhosa que o cara fazia. E hoje a gente está vendo imagem desse tamanhozinho, botando óculos para ver a imagem e está achando tudo muito legal e maravilhoso. Mas eu estou falando isso porque eu acho que o meu trabalho, as coisas que eu vou mostrar aqui, eu sempre tentei, de uma certa forma, desprezar a tecnologia ou não deixar que a tecnologia tomasse conta do meu trabalho. Então, assim, como todo mundo... mas eu falo que hoje em dia tem... como é que é? Tem o lugar certo de colocar o desejo e tem o lugar certo de usar o template. Né? Você sabe que é o template, é aquela coisa que já vem pronta, né? E os efeitos e as coisas, todos os equipamentos, eles já vêm com um efeito pronto, um efeito que uma pessoa, por exemplo, como a Gisela, ela já criou efeitos e criou coisas que ela vai pegar isso aqui um dia vai vir standard num monte de celular, e isso que ela está mostrando para vocês, essa foto que ela estava mostrando, um dia vai chegar, vai estar lá, já vai fazer parte do celular que você vai ter em casa, porque ela está ajudando a inventar esse template que já vai vir pronto lá, o Gisele, esse aqui é o da Gisele. Então, dentro do meu trabalho, eu sempre tento esconder ou não deixar que as pessoas percebam onde é que está a tecnologia. Então, acho que é uma diferença grande do nosso trabalho. E eu estou avisando aqui que a gente está lançando uma dupla, não é isso, Gisele? E a gente vai fazer um trabalho junto aí e vai ser até engraçado. Deixa eu ligar o computador aqui. Cadê o cara? Eu lembro que eu fui fazer eu participei de um concurso, que era o Name de um Pike, na Alemanha, onde eles iam escolher os trabalhos de tecnologia. Então, eram artistas convidados do mundo todo. E aí eu mostrei esse trabalho aqui. E todos os trabalhos que eles estavam mostrando tinham um sensor, uma coisa, que quando você entrava, acontecia uma coisa, porque você movimentava e aparecia. E o meu trabalho era esse aí, que era essa cama beliche, onde no andar de cima tem um vidro, uma tela, que eu chamo de tela, é um vidro transparente, com um filme, daquele insufilme que coloca na janela do carro, e eu projetava a imagem desses corpos aqui, dançando aqui em cima dessa cama. E aqui embaixo, essa pessoa aqui é uma pessoa de verdade, isso é um colchão, uma pessoa deita aqui, e aqui embaixo dessa imagem é um espelho. Então, você deita
e você enxerga o seu corpo refletido nessa imagem que está projetada aqui. Então, você tem você junto com um tanto de corpo dançando aqui em cima. E essa era a interatividade do trabalho. Aí os alemães deitavam e viam aquilo acontecendo e falavam, onde está o sensor? Onde está o sensor? Eu falei assim, não tem sensor, é um espelho só que você está vendo, então não tem sensor. Então, eu tento fazer trabalhos usando a tecnologia dessa maneira. E tem essa série de trabalhos aqui, que eu já até apresentei aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Tem essa cadeira também, que você senta aqui na cadeira, coloca o rosto aqui, isso aqui é um espelho, que estão projetados outros rostos aqui, e você vai misturando sua cara com das outras pessoas. E, deixa eu ver o que mais. E aí tem esse aqui também, que... Olha aí. Esse eu nunca apresentei aqui. É uma bolha. Não, esse não ficou grande. Assim. Bom, é uma bolha que você deita dentro, você entra lá dentro, você deita, e ela tem uma máquina que fica girando uns espelhos, onde eu projeto a imagem nesses espelhos, e essas imagens vão passando no teto da bolha, e você fica deitado e começa a ver tudo fragmentado, como se fosse um planetário. Então, eu tento sempre fazer essa coisa do físico, de você ter que fazer um movimento para entrar dentro de uma obra, né? E eu fiz agora um trabalho recente na Espanha, que foi uma torre. Bom, vou só mostrar. Essa aqui é a torre do lado de fora. Eu vou contar como aconteceu a coisa. Na verdade, eu me inspirei no conto do Jorge Luiz Borges, Abauacu, que é do livro dos Seres Imaginários. E eles me mandaram fotos dessa torre. Eu fiz o projeto sem conhecer o espaço primeiro, eu mandei o projeto, mas eles mandaram a foto da torre, a foto do interior, as plantas. E eu me lembrei desse conto, que era um conto do ser que vivia na escada. E essa torre, ela tem tem uma escada que me lembrou isso, é uma escada meio Escher, assim, e os 4 andares. Então eu resolvi pegar esse conto como base e fazer, e a coisa era isso, você tinha um movimento, você tinha que subir os 4 andares para chegar no topo da torre. E no conto falava que quem chegasse no alto da torre veria a imagem, a vista mais bonita do mundo. E esse alto da torre aqui, então, quando você chegava lá no alto, isso é você chegando no alto, você chegava nas nuvens, então você tinha uma panorâmica lá em cima, que você chegava nas nuvens. E para chegar lá, você tinha que subir esses 4 andares, e quando você ia subindo esses 4 andares, você tinha uma imagem, que não era uma imagem, é meio difícil mostrar, porque também muito escuro era lá dentro, que ia te acompanhando. Foi o trabalho que eu fiz, que usei mais essa coisa tecnológica de sensores. Essa tinha sensor mesmo, que você subia, e à medida que você ia subindo, essa imagem ia te acompanhando, ia seguindo, até que você se misturava com ela num certo momento, e depois você chegava nas nuvens. Bom, então, mas eu estou mostrando isso para dizer essa história
como que a gente fica perdido no meio dessa coisa tecnológica, como que a gente não consegue... O blow-up, por exemplo, que a Gisele estava falando, é a primeira visualização que a gente tem de uma foto, né? De como que você entra dentro de uma foto. Essa tecnologia, essa coisa desse filme que o Blade Runner repetiu depois, né? De pegar a foto e andar e passear. Todo mundo pegou essa história do blow-up para sempre estar mostrando um momento, né, de tecnologia, Então, eu quero mostrar um vídeo aqui, que foi a primeira vez que eu fiquei mais próximo do Blade Runner, que eu acho, que foi a primeira vez que eu fui em Hong Kong. Porque quando você já chega em Hong Kong e você já senta no trem, aí tem um touchscreen. Isso há 10 anos atrás, né? Não foi agora. E foi a primeira câmera digital que eu peguei e foi o primeiro vídeo que eu fiz assim, editando em computador. Então, eu queria mostrar um trecho desse vídeo, então a gente vê esse vídeo inteiro, e depois eu vou mostrar algumas outras instalações que eu tento usar essa história assim, da tecnologia com materiais, com coisas que vocês entram dentro. Mas eu vou passar esse vídeo aqui primeiro. Bom, esse é o vídeo Framed by Curtains. Vou aumentar o som.
vou parar aí. Eu quis deixar vir até aqui porque a gente também está correndo contra o tempo. Também não tem tempo. E uma coisa que a tecnologia faz é isso, né? A gente não ter tempo. E isso aqui eu parei nessa cena porque eu acho que essa cena é uma questão de tempo e de percepção de tempo, assim, de você. Aquilo ali, isso que aconteceu, que na verdade esse vídeo poderia ser só essa cena dessa menina com esse cara, que isso ali é uma parada de ônibus. Então isso durou, na verdade, uma parada de ônibus. Eu não sei, 30 segundos, talvez. Eu estava dentro do ônibus, parei, eu estava gravando, aconteceu essa cena e o ônibus saiu. E aqui, na verdade, ela ficou com não sei quanto tempo, mas bem maior. Mas essa história né, a tecnologia de manipulação do tempo e como que a gente tem que tentar, com toda essa pressa, a gente tem que tentar, de vez em quando, parar e ver alguma coisa, e perceber essa passagem de tempo. Né? Então, acho que é uma outra coisa importante que a gente precisa ver com essa coisa da tecnologia. Outra coisa é que aí eu vou mostrar aqui aí é uma brincadeira já com as artes plásticas, com o Duchamp, né, que é o cara mais que a gente eu fiz uma brincadeira, não é uma brincadeira, eu fiz um trabalho, toda vez começa uma videoinstalação que eu fiz uma mistura, chama Distorções Contidas, que eu fiz uma mistura do Grande Vidro, que é uma obra dele, com o Nu Descendo a Escada. Então, Distorções Contidas é o seguinte, eu vou explicar como é. Eu vou passando o vídeo aqui. Então, essa instalação é assim, tem uma janela, essa janela, onde você via a instalação de fora, e aqui do lado de fora você via, são várias camadas de vidro que tem aqui, e um projetor aqui atrás, e essa janela aqui, essa parte grande aqui, ela é um espelho que volta a imagem, e essa imagem vai refletindo em todos os outros pedaços de vidro. E aí, nessa imagem, eu projetei, nesses vidros, e são duas janelas, eu fiz a projeção do Nu Descendo a Escada, que eu também gravei. Então, é isso. E depois vocês vão ver por dentro, porque a instalação você via de fora, e depois você entrava e via a parte de dentro. Então, tem uma janela que é o homem, e a outra janela que é a mulher, descendo a escada. E essa imagem também, aparece uma pista de aeroporto, enquanto eles estão descendo, tem uma pista de aeroporto que vai para cima. Então, aí, as duas janelas. E aí, a visão de dentro dessa sala. Aí, as placas de vidro e a imagem que volta nas placas de vidro. Então, é sempre essa mistura. Tem esse outro aqui, eu fiz também no Nokia, chama A Casa dos Objetos Flutuantes, que na verdade é
tem uma relação com os ex-votos, né? Aí já é coisa de barroco mineiro, aquela história, você sabe, os ex-votos, aqui tem a Sala dos Milagres em Congonhas, né? Onde as pessoas levam as radiografias, levam um pedaço de cera com um pedaço do órgão doente, e eu fiz uma leitura assim de um ex-voto mais eletrônico. Então eu usei radiografia, usei a caixa de radiografia, deixa eu ver, deixa eu ir passando mais rápido aqui, e eu fazia a projeção por trás, aí ó, dá para ver, das caixas, e sempre com temas mais religiosos. Então, por exemplo, ao invés da coroa de espinho, eu fiz uma pulseira de espinho também, para colocar na radiografia das mãos, né? São as mãos aí com as chagas na radiografia, bem religioso esse projeto. E aí tem a frase em latim que o Stefano, que está ali, fez, que esse aí não tem, esse aí pé é cachoeira, né? Isso que a gente colocou, então esse não tem muita religiosidade não, mas é um pé e uma cachoeira que fica dentro. A documentação não está muito legal. Aí você tem, por exemplo, a coluna, essa coluna, esse vermelho que é o sangue que está passando, se você chegar lá perto é um monte de formiguinha vermelha, né? Quando dá formigamento na coluna. Então, tem. E aí o pulmão, né? Tem o coração, o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Bom, acho que terminei. Não, tem ainda a coroa de espinho, acho que tem o cérebro. E tem uma história interessante que eu e a Gisele, a gente fez uma apresentação na Itália, eu fiz esse trabalho, e aí tem também a coroa de espinho nessa radiografia aí, né? Do rosto. E a gente acabou apresentando isso, o meu lugar de apresentar era num hotel, né, que a gente ficou no mesmo lugar, que era uma coisa, um prédio antigo, e eu apresentei nesse lugar, e em frente, onde eu estava fazendo essa exibição, tinha a torre onde estava o Santo Sudário. E aí o povo ficou louco, todo mundo chegou lá, mas você está apresentando isso em frente o Santo Sudário, e era justamente uma coisa, brincando um pouco com isso. Bom, é isso, gente. Então, eu queria saber se vocês acham que quando uma pessoa vê a obra de vocês, ela interpreta a obra, ela faz parte da obra, ou se ela tenta desconstruir a obra para entender, e como vocês preferem que ela veja a obra de vocês? Passa. Bom, eu prefiro que faça tudo isso que você falou. Acho o melhor. Acho que, principalmente, que se sinta a obra, acho que interpretar, acho que é uma coisa que não tem muita necessidade. Em um primeiro momento, quando a pessoa vê a obra assim, se você acha que ela desconstrói a obra, se ela tenta entender como você fez aquilo... Se desconstruir é maravilhoso, né? Se ela fizer isso, era bom se contasse, pena que a gente não fica sabendo. Mas acho que é sentir, principalmente. Eu tento colocar a pessoa num lugar, num espaço, num determinado lugar. Não sei se ela consegue ir, mas eu também, cada um tem a sua maneira de ver. Você formou arte plástica, você é formado, não é? Na FMG você fez? Não cheguei a formar. Não chegou a formar. Mas você fez artes plásticas na Belas Artes, né? Fiz. E essa experiência sensorial que você transfere para os seus vídeos, vem daí, vem desse momento? Afonso, eu não sei. Eu acho que escola é super bacana. Eu fiz duas, eu fiz a FUMA, fiz a Belas Artes, mas acho que essa coisa de fazer trabalho é com o tempo. Eu acho que você começa a fazer uma coisa. Não comecei, eu nem sabia o que eu estava fazendo quando eu comecei a fazer. Sabia que eu desenhava, eu queria desenhar, fazer não sei o quê, mas porque eu ia trabalhar com imagem, eu não tinha muita ideia. Eu queria fazer era desenho animado, ou sei lá, cinema, e apareceu o vídeo. Então, e as coisas foram aparecendo junto com o que eu estava fazendo. Fazer vídeo de instalação foi uma coisa que veio depois.
E cada dia acho que vai mudando mais a coisa. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eles falam que a gente não escolhe a arte, que a arte é que escolhe a gente. E eu queria saber como é que isso aconteceu na vida de vocês. Tá? Esse encontro assim, com a arte e a arte como profissão, que é uma batalha muito grande. Então, eu queria saber, assim, em poucas palavras, como é que cada um se encontrou com a arte profissionalmente. Eu não tenho formação em artes. Minha formação é em História, sou doutora em História, e não era em História da Arte. Era em termos de História da Arte, mas era vinculado à literatura, propaganda e antifascismo. Trabalhei 11 anos no Patrimônio Histórico em São Paulo, e enfim, a primeira vez que eu vi um CD-ROM funcionando, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. E me parecia muito próximo de tudo que eu havia aprendido e que era o que eu mais gostava em História, que era crítica de tecnologia e teoria da história mesmo. Porque o computador, essa disposição em janelas múltiplas e que não necessariamente tem relação uma com a outra, é uma visão de mundo muito historiográfica, né? Assim, ela é muito Foucaultiana, no fundo, né? E aí eu resolvi que era aquilo que eu ia fazer. Eu tinha já, e até comentei no começo da palestra, até por ser paulistana, uma proximidade muito grande com poesia concreta, poesia visual. Isso, tanto quanto televisão, é uma marca da minha geração na cidade de São Paulo. E vinha fazendo alguns exercícios, enfim, comecei a fazer com o computador, aquilo começou a dar certo. E, enfim, alguns amigos viram, e um pouco na mesma época, isso já... num determinado momento chegou a internet no Brasil e precisavam formar a equipe que ia inaugurar o UOL, o Universo Online, e um amigo que tinha visto meia dúzia de poemas visuais meus me indicou. E era tamanha a quantidade de pessoas com familiaridade com o computador naquela época que, óbvio, que me chamaram. E eu realmente fiz parte dessa equipe, e foi uma espécie de TV Tupi na minha vida, porque a gente colocou um provedor no ar quase com 80% das pessoas aprendendo, fazendo aquilo que estavam fazendo. Enfim, trabalhando ali, eu comecei a pensar em outras relações, e o primeiro projeto que eu decidi fazer por mim mesma, depois de ter tomado contato com esse CD-ROM, que era CD-ROM do Arte Cidade, ainda da segunda edição, e eu também já estava cheia de trabalhar na redação, eu cuidava do bate-papo, enfim, do hospício online, e eu comecei a fazer um projeto que chamava o Livro Depois do Livro, e que era para ser um ensaio sobre literatura e internet. E enviei esse projeto para a Fundação Vita, e esse projeto, a Fundação, na época, só premiava pessoas com carreira muito consolidada. E, então, eu fui, assim, zebra 2 vezes. 1, porque eu era muito nova na época, não tinha carreira consolidada, e 2, porque nem havia categoria internet. E, enfim, eu peguei um júri muito audaz, estava Marlise Meyer, Valnice Nogueira Galvão, enfim, um timaço de críticas de literatura, e a Heloísa Buarque de Holanda. Eu não premiei esse projeto. Quando eu comecei a fazer o Livro Depois do Livro, que era para ser um ensaio, eu comecei a perceber que não daria para escrever sobre a escrita não linear de uma forma linear. E o projeto acabou se tornando uma outra coisa, virou um site que acabou sendo convidado para a primeira exposição que ocorreu sobre arte e internet, que foi a Net Condition, que foi de 99. E esse projeto foi convidado para essa exposição. Então, foi um pouco correndo atrás, não foi uma coisa muito planejada,
e não foi uma coisa muito preparada. Aliás, não foi nada preparada, que é uma trajetória bastante diferente do Éder, que, enfim, tem uma proximidade com as artes, não só na formação, mas como na própria opção. Para mim, foi uma coisa que foi se construindo. Agora, eu acho que também não dá para isolar desse contexto, uma coisa que o Éder falou no começo, que nós temos o privilégio ou o azar de ser uma geração que passou, num espaço muito curto de tempo, por um turbilhão de mídias. Eu vi telefone sem fio, com fio, tudo, até bonde em Santos, ainda peguei como bonde mesmo, televisão com válvula, televisão com seletor de canal. Quando chegou o primeiro controle remoto, eu lembro que tinha em casa, tinha fio. É uma coisa assim surreal, assistir o controle remoto, você ficava segurando, e era 10, não, um negócio de 1 metro de distância. Isso eu acho que também foi a nossa formação em termos de mídia. Nós somos uma geração midiática. Eu cresci vendo televisão, né? E acho que isso, de alguma forma, também colocou a gente nessa encruzilhada entre o que é arte e a comunicação, e essa imersão na telecomunicação, né? Assim, a gente cresceu assistindo Dini é um Gênio, Perdidos no Espaço, novela, enfim, eu adorava. Aliás, outro dia a gente viu. Enfim, um pouco foi por aí. Foram várias coisas desconexas e com trajetórias diferentes, e eu não sei se o que eu faço é arte, até acho que essa categoria é uma categoria que vem sendo colocada em questão pelos meios como a gente vem produzindo. Eu prefiro falar em criação com meios digitais, ou criatividade, experiências criativas com meios, que me parece que é algo mais próximo do que a nossa... Aí eu já dentro de uma outra geração, que é a nossa, assim, independente das idades, vem fazendo, trabalhando e pensando. Eu acho que eu me alonguei um pouco, né? Mas, desculpa. Não, eu vou ser rápido. Foi uma tia minha, Mundinha. Minha tia, ela colecionou desenhos meus desde 1 ano e 3 meses até 11 anos, e me deu tudo isso depois. E eu lembro que eu tenho isso em casa ainda, e eu fui assistir Branca de Neve e os 7 Anões, e quando eu cheguei em casa, eu fiz o storyboard completo, desenhei ele todinho, o filme. Então, acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz. Sem pagar direitos autorais. Sem pagar direitos autorais. E a minha tia guardou isso.